tempo para chamar a nossa próxima entrevista. Duas pessoas, gente, Mariana Barbosa, colunista do UOL, e Renato Meireles, que é presidente do Instituto Locomotiva, aqui conosco. Que prazer tê-los com a gente. Vamos mostrar as telas antes que a gente preparou desse estudo do Instituto Locomotivo, preparado pelo Renato Meireles aqui, que fala sobre o endividamento dos brasileiros. A gente tem aqui, olha, 60% dos brasileiros já viveram a situação de inadimplência em algum momento das suas vidas. São 97 milhões de pessoas, gente, é muita gente. Para a próxima tela, temos aqui, olha, origem da dívida dos brasileiros, a maioria é 70% cartão de crédito, viu? Depois bancos financeiras, telefone celular 23%, cheque especial e contas básicas 17%. E mais uma tela, a última, perfil dos inadimplentes, mulheres, maioria 52%, isso aqui, muito importante essa tela, negros 59% contra 41% de não negros, a maioria entre 30 a 49 anos e 50 anos ou mais, e classe C, olha, a maioria do endividamento recai aqui sobre essa classe C. Então, classe C, negros e mulheres e do ensino fundamental, eles montam esse perfil aí dos endividados no Brasil. Eu quero chamar a Mariana Barbosa, antes do Renato, porque ela publicou uma coluna sobre esse assunto e ela foi por um enfoque muito interessante. Eu quero que você conte um pouco da sua coluna para a gente, Mariana, e aí a gente passa para o Renato repercutir também. Bom dia. Bom dia, Amanda, bom dia, Renato, bom dia a todos que nos escutam. Pois é, eu conversei com o Renato na semana passada e eu achei muito interessante essa pesquisa, porque ele descobriu que os brasileiros estão fazendo bico, quer dizer, aumentou a população, a parcela da população que está dizendo que precisa fazer bico. E o Renato faz uma correlação muito interessante de como é que isso ajuda a explicar esse mau humor da população com a economia, considerando que a gente vive uns índices baixíssimos de desemprego e o salário mínimo aumentou, enfim. Então, é muito interessante a relação que ele faz, quer dizer, porque... e hoje tem uma outra matéria, tem uma notícia na Folha de São Paulo também, falando que de uma categoria importante aí dos controladores de voo, 40% estão fazendo bico, quer dizer, o dinheiro não está dando, as pessoas não estão conseguindo viver até o final do mês com a renda, quer dizer, apesar do quase pleno emprego, as pessoas estão precisando trabalhar mais, quer dizer, então isso é um impacto direto da inflação, né? A inflação não está comendo a renda do brasileiro, né? Tem até um número para dar aqui, Mariana, nesse sentido, né, que de 2021 o patamar de pessoas que faziam bico era de 12%, hoje esse número é de 34%. Então, você imagina que se as pessoas precisam trabalhar mais para pagar as suas contas do dia a dia e as suas dívidas, isso significa que elas têm menos tempo de lazer, certamente elas são menos felizes. E aí eu quero perguntar para o Renato como isso impacta não só o emocional dessas famílias, o dia a dia dessas famílias, mas também a percepção que elas têm do governo. Renato, seu áudio está fechado, querido, peraí. Abre aí o seu mic. Pronto, maravilhoso. Seja bem-vindo, que prazer tê-lo conosco. Prazerzaço, Amanda, saudade de você. Mari, querida, ficou ótima a coluna, obrigado aí pela generosidade toda da coluna. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui no UOL. Bom, vamos lá. Se você, antes, precisava trabalhar 10 horas para garantir o melhor para sua família, e agora precisa trabalhar 14 horas para garantir esse mesmo melhor, é natural que o seu humor não fique muito bom. Isso ajuda a explicar o porquê, mesmo numa realidade de pleno emprego, numa realidade de aumento real do salário mínimo, do aumento do Bolsa Família que se deu, os brasileiros tenham que trabalhar mais para, na prática, conseguir, inclusive, conquistar até menos do que tinham antes. E a pesquisa mostra que isso se deve a alguns motivos, Amanda, e talvez o grande motivo seja o processo de endividamento que os brasileiros estão tendo e os juros que eles pagam nessas dívidas ou a dificuldade que eles estão tendo para consumir com juros do tamanho que está. Na prática, o bico é a consequência
da dificuldade que os brasileiros têm em tangibilizar a melhora de qualidade de vida através do consumo, através da realização de compras que melhoram a qualidade de vida, que melhoram o humor, que fazem com que o dia a dia dos brasileiros fique mais fácil do que ficava antes. É um pouco isso que a pesquisa tem mostrado. E eu queria, até para levantar a bola para o nosso papo, colocar um outro aspecto. O papel que a jornada 6x1, Mari, que o fim da jornada 6x1 pode ter para a melhora dos brasileiros. Ou seja, do mesmo jeito que o brasileiro está tendo que fazer bico para conseguir sobreviver mais, a redução da jornada 6x1 pode melhorar o bom humor desses brasileiros. O que você acha? Não, e é interessante, até só passando para a Mariana, porque o governo ainda não, talvez não tenha se atentado totalmente para essa pauta a ponto de apadrinhá-la, né, e de realmente reforçá-la junto ao Congresso. Ele tangencia, mas não é o cerne do seu discurso. Então, acho que jogar isso para a Mariana, que é muito interessante, mas, ao mesmo tempo, parece que o governo se deu conta do risco do endividamento, porque lançou, desde a época da campanha, o programa Desenrola, depois, agora, você tem o consignado para os trabalhadores do setor privado com carteira assinada, mas, mesmo assim, você ainda não tem um efeito, um impacto direto nesse consumidor, no brasileiro, né? Mas vai, Mariana, pega aí do Renato, que eu acho que ele lançou um tema interessante aqui para essa conversa. Pois é, com certeza. E você vai lembrar que na sexta-feira o Lula anunciou, ele relacionou a questão, ele jogou a questão do 6x1 na pauta de novo, relacionado com a crise do escândalo do INSS. Quer dizer, o escândalo do INSS é outro fator que está tirando renda, seja porque eles têm um excesso de consignado, porque tem uma sede muito grande, não só das associações, mas de financeiras. Então, assim, talvez o consumidor, o pensionista, o assalariado, esteja pegando crédito demais, porque tem uma abundância de crédito, né? E aí ele acaba vivendo, talvez por falta de educação financeira. Aí eu queria perguntar para o Meirelles como é que essa questão da educação financeira impacta nisso. Quer dizer, as pessoas estão preparadas para essa abundância de crédito, porque as pessoas têm várias contas e cada uma oferece um limite, um cartão. Então, tem um problema dessa renda que está sendo consumida. Agora, o presidente Lula falou na semana passada de levar essa pauta do 6x1 de volta, né? Justamente conectar, nós vamos pagar o que foi retirado do trabalhador nessas fraudes e vamos discutir a jornada do 6x1. Quer dizer, eu acho que o Lula está começando a se atentar para essa questão, quer dizer, porque uma coisa, não adianta você trabalhar, se você já trabalha 6x1 e ainda tem que fazer bico para cumprir, para conseguir pagar as contas, onde vai sobrar o lazer, né? Quer dizer, as pessoas, ninguém sobrevive assim, trabalhando jornada 7x7, né? Ninguém. Então, eu acho que o Lula está começando a perceber isso quando ele joga isso atrelado né? Ele tá tendo que se defender dessa questão das fraudes do INSS, e aí ele está jogando essa questão, não, vamos discutir, vamos começar, né? Ele está levantando, eu acho que ele está começando a perceber isso. Deixa eu passar a bola para o Renato, gente, que eu tenho 2 minutinhos, a gente tem uma entrevista com o ministro Haddad daqui a pouco, então eu não posso entregar esse jornal atrasado de jeito nenhum. Fala, Renato, seus últimos comentários sobre isso, 6x1, se está aí a chave para, de repente, reverter essa queda na popularidade do Lula. Popularidade está diretamente vinculado à qualidade de vida das pessoas. Está vinculado à perspectiva de melhora dessa qualidade de vida. A jornada 6x1, ou o fim da jornada 6x1, pode mostrar para os brasileiros que o governo está querendo melhorar a qualidade de vida das pessoas, assim como a redução da taxa de juros. O que o brasileiro quer é que fazer bico possa ser uma opção no seu dia a dia e não uma falta de opção, como é hoje. Ou ele faz bico, ou ele está fora do dia a dia econômico, ele não consegue realizar suas contas, ele se endivida. O bico tem que ser uma opção, e para o bico realmente ser uma opção, o tempo que é o grande ativo dos trabalhadores brasileiros, tem que sobrar no dia a dia das pessoas e não faltar, como a pesquisa mostrou.